algumas pessoas já pode talvez estar pensando aí que você já entrou nessa questão um dia, uma vez, um ano, não sei quantos anos, até agora há pouco fazia isso, quer investir no reino e parece que as suas coisas não têm crescido tanto, multiplicado. Bom, primeiramente nós queremos já começar falando que Deus tem propósitos. E além de propósitos, Deus também olha para a nossa perseverança. Sabe qual foi o erro de Israel na travessia? Falta de perseverança. Caminhada de poucos dias se tornaram muitos anos. Cada vez que nós perdermos a esperança, cada vez que nós perdermos a fé, Deus ele não age através desses obstáculos. E não adianta a gente brigar com isso. Existe um momento que a gente para e pensa, eu não vou fazer mais? Existe. Existe um momento que a gente para e pensa, não sei se compensa? Existe. Mas se você tomar a decisão de parar, você vai segurar o agir de Deus. Porque tudo na palavra de Deus nos remete a entendermos que funciona. E a fé funciona assim, como um plantio, que a gente lança semente e espera germinar, tem o tempo da espera para crescer e começa a dar fruto. Na sua soberania, em algumas situações, e você já viveu isso, tenho certeza, Deus fez germinar, cresceu, frutificou de uma hora para outra. Soberania de Deus. Já existem áreas ou situações que parece que nós temos que esperar um pouco mais. Só que se eu parar no meio do caminho, falei também alguns dias atrás sobre isso, só estou relembrando, de que se a gente parar o plantio, ou chegar lá no fundo do quintal da nossa casa e falar assim, nossa, plantei esse pé de limão aqui, esse limoeiro, já faz 2 anos, e ele não deu nenhum limão. E aí você vai lá e corta. Se você quiser limão de novo na sua casa, o que você vai fazer? Plantar de novo. Então vai começar o processo de novo. Agora se você aguardar um pouco mais, de repente já estava agendado lá no pé de limão que ele ia dar limão o mês que vem. Só que você vai lá e corta. Quantas pessoas fazem isso na sua vida cristã? Porque não querem esperar. Não estou dizendo que não sabe, porque até se esperou algum tempo, demonstra que sabe. Mas chega um momento que não quer mais esperar. Eu estou só dando essa abertura para dizer que pela fé, e o Senhor colocou no meu coração, que o que aconteceu aqui nesse episódio da primeira multiplicação de pães, e a multiplicação, que é a palavra-chave dessa mensagem, vai acontecer na vida desta igreja, amém? Eu creio, você crê? Diga amém. Amém. É por fé, não é por vista, é por fé que a gente anda. É por fé que a gente anda. Eu sei, e é por isso exatamente que não são poucos que estão desanimados, até líderes. Conheço muitos pastores estacionados. Não confiam mais que Deus vai mudar a história da igreja que ele mesmo pastoreia. Converso com vários. Não é só uma particularidade de membresia, não, de membros da igreja, de irmãos que frequentam a igreja, que param no meio do caminho. Tem líderes parando no meio do caminho, mas a palavra vai me dizer que não é para eu desistir. Então eu não vou desistir. E vai ter momentos que Deus ainda vai lançar um desafio ainda maior, que é o texto dessa noite. Dá-lhes voz de comer. E eles mesmos não tinham nada, pouquíssimo dinheiro. Mas começaram a correr para perguntar quem tem. Provavelmente, muitas pessoas tinham alguma coisa, sabia disso? Só apareceu um menino que ofereceu 5 pães e 2 peixes. E eles que estavam com esse desafio, que era aos olhos humanos, e é até hoje, impossível de acontecer, pelos olhos humanos,
pela nossa experiência. Até aqui, com esse plenário aqui, se eu tivesse só 5 pães e 2 peixes, e todo mundo fizesse uma fila aqui para comer, só fé, irmãos, só fé. Mas a gente vai aprender alguns segredos aqui, vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor: mas o dia começava a declinar. Então se aproximaram os 12 e lhe disseram: despede a multidão, para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Ele, porém, lhes disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Responderam eles: não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo. Eu vou começar do final aqui, quando eles disseram: salvo se nós mesmos formos comprar comida para este povo todo. Eu não sei por que eles disseram isso para Jesus, porque eles mesmos sabiam que eles não tinham dinheiro suficiente para todo mundo. Era um desafio muito grande, era uma quantidade de dinheiro absurda, e eles mesmos já tinham dito: nós estamos num lugar deserto, temos que dispensar esse povo logo para se hospedar, achar alimento aqui nas aldeias ou nos campos circunvizinhos. Mas ainda não era certeza que as pessoas encontrariam comida naqueles lugares. Talvez eram lugares bem menores e eles não encontrariam lugar. Jesus, ele estava regressando e ele foi para Betsaida exatamente para descansar. Mas a palavra de Deus diz a respeito dele mesmo. O Senhor fala a respeito dele mesmo: não dei a ele descanso. Quando ele chega lá, ele se depara com uma multidão sedenta. Ele não se deparou com uma multidão faminta de comida, ainda não, mas uma multidão sedenta de ouvir as suas palavras. E a narrativa bíblica vai dizer, concordância também com os outros evangelhos, de que tinham ali 5.000 homens, fora crianças e mulheres, ou fora mulheres e crianças. O que traz uma conta que no mínimo tinha solteiros, homens, né? Mas tinha famílias pouco maiores do que uma composição de pai, mãe e filho, talvez uma família de pai, mãe e filhos, 2 filhos, 3 filhos, enfim, numa média, ou para se trabalhar o número mínimo, eles estavam ali em aproximadamente, contando todo mundo, 15.000 pessoas. 15.000 pessoas para ouvir Jesus falar. E Jesus estava ensinando. E a palavra diz, que eu comecei lendo com os irmãos no versículo 12, que o dia começava a declinar. Já fazia muito tempo que Jesus estava falando. A fome espiritual era maior do que a material. A gente precisa destacar isso, do que a física. Porque senão eles já teriam mandado Jesus parar logo, ou eles começariam a levantar-se e ir embora. Aliás, os discípulos que já andavam com Jesus e estavam sempre recebendo alimento espiritual, eles nesse momento agem mais pela carne, porque eles, por estarem com fome de encher o estômago, também remeteram a Jesus a necessidade como se fosse de todo o povo. Mas não tinha ninguém ainda pedindo comida. Era a percepção deles, era um pedido deles. Às vezes nós também, irmãos, pensamos que as coisas não estão andando bem na nossa vida porque a gente tem uma fome diferente do que a outra pessoa tem. Olhamos para um irmão que está saciado e pensamos: como esse irmão pode viver assim? Eu não consigo. Pois é, você talvez aprendeu ou colocou na sua cabeça que tem que ser uma pessoa de uma certa projeção, e se você ainda não alcançou, a tendência é que você pode, não estou dizendo que vai,
porque o Senhor tem poder para te levar a lugares altos, mas você pode frustrar-se se não souber esperar. Aqui a projeção da fome começou pelos discípulos, eles que começaram a se preocupar e disseram: despede a multidão. Não há relato de que a multidão começou a pedir alguma coisa. Essa multidão, eles tinham o seguinte, olha só, versículo 11 que eu não li, por isso que eu pedi para você ficar com a Bíblia aberta. Eles seguiram, as multidões, ao saberem que Jesus estava ali, seguiram-no, e acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Jesus estava fazendo a sua obra, mas os discípulos estavam preocupados com outro tipo de fome. Jesus estava atendendo a fome espiritual, porque pregava o reino. O problema físico daquelas pessoas que precisavam de cura, mas os discípulos pensando em comida. Mas tudo bem. Jesus, ele olha até, ele não ignora as nossas fraquezas. Ele olha inclusive com amor para elas. Só que o que os discípulos não esperavam era que de repente Jesus devolveria o pedido deles, fazendo um pedido a eles. Nós estamos muito acostumados a chegar no Senhor e pedir, mas nós não queremos que o Senhor responda-nos com um pedido. A gente prefere chegar, pedir e Deus fazer, não é? Mas nessa noite, o Senhor está pedindo para que você também tome passos, para que Ele possa agir na sua vida. Você gosta de pedir, mas o Senhor tem também pedidos a fazer para você. Aqui Jesus fez um pedido para eles. Olha, vocês estão preocupados? Vocês querem que eles vão atrás de alimento? Dai-lhes vós mesmos de comer. Quantas pessoas saem de casa para um culto, pensando assim: eu vou chegar lá e vou encher a minha alma, eu vou encher o meu espírito. Aí chega e ouve uma mensagem de desafio. Se não estiver no centro da vontade de Deus e realmente não confiar no Senhor, sai daqui falando: ah não, eu podia ter ido outro dia, porque eu fui lá para ouvir que eu tenho serviço a fazer. Eu fui lá para buscar algo fácil, mas eu voltei de lá com desafio. Uma vez nós fizemos um evento aqui na nossa região, que envolvia uma das nossas juntas missionárias. E aí, quando terminou lá o evento, nós percebemos que daria um déficit lá, um valor que a gente teria que buscar. O fato é que Deus proveu. Olha só, irmãos, Deus proveu. No último dia do evento, nós fomos chamados numa sala lá no centro regional. Foi um evento muito grande. E aí nós fomos chamados lá numa sala, e um diretor da nossa convenção disse assim: vocês estão ficando com algum déficit? Vocês estão ficando com alguma pendência, algo para pagar? E nós relatamos para ele o valor na época. Aí ele chamou o tesoureiro da convenção e disse: olha, nós não vamos sair daqui e deixar os irmãos nessa situação. Vamos ajudá-los. A convenção vai suprir essa necessidade. Saímos de lá felizes. Só que um dos líderes da nossa associação quis dar uma de discípulos aqui, ó. E falou: não, peraí. Tá certo que supriu a necessidade, mas a gente trabalhou tanto. Eu vou lá na junta tal, que também se envolveu com o evento, e que não nos ajudou, e vou pedir algo. Eu falei para ele: não precisa. Não, mas eu vou lá. Aí ele foi no Rio de Janeiro, e chegou lá, e expôs a situação, chegou com um pedido, falando um valor lá, e aquele pastor responsável por essa junta, virou para ele e disse: sabia que nós estamos com o desafio de construirmos mais um orfanato no norte do país? E aquele pastor então, que estava recebendo aquele pedido, fez um pedido a ele: você não pode levar
algumas fichas, alguns boletos de adoção. Irmãos, ele foi lá para buscar um valor, ele voltou com um boleto para pagar o dobro do que ele foi buscar. Quando ele chegou na nossa reunião, ele falou: irmãos, aí ele justificou que o trabalho do Senhor, né? Que surpresa. Se ele tivesse ficado aqui, ele não ia receber aquele pedido. Mas como ele foi atrás, ele recebeu um pedido. Saiba, tem coisas que você vai pedir ao Senhor e Ele vai retornar pedindo algo a você. A gente não está acostumado a ouvir isso, mas foi o que Jesus fez. Porque Ele disse aos discípulos que pediam: despede. Ele disse: não, dê-lhes vós mesmos, a eles de comer. Depois de rastrearem, de procurarem, voltam para Jesus. Aí o versículo 13 continua: que eles tinham somente 5 pães e 2 peixes. E o versículo 14 narra: cerca de 5.000 homens estavam ali. Então Jesus faz um outro pedido aos discípulos: fazei-os sentar em grupos de 50. Tem horas que eu vou pedir algo para o Senhor e Deus vai falar: resolve aqui primeiro, faz isso aqui estrategicamente primeiro, e eu vou responder. Nós também não estamos acostumados com isso. De repente organizarmos primeiro uma área da nossa vida, para depois poder receber algo do Senhor. Porque se o Senhor também nos der da maneira que nós estamos vivendo, às vezes até sem responsabilidade, não vai adiantar. Tem gente que já falou para mim: pastor, se hoje entrasse 10 mil reais na minha conta, resolvia a minha situação. Não vai resolver se você não organizar os lugares que o dinheiro está saindo à toa. Não vai. Você vai tirar um peso, mas você vai começar a ter problemas de novo. Então Jesus faz outro pedido para eles: organiza primeiro aqui, para mim, áreas que precisavam ser organizadas. Coloca todo mundo de 50 em 50. Quantos grupos de 50, irmãos, eles tiveram que organizar? Isso traz à minha mente o seguinte: levou um certo tempo, sim ou não? Sim. E talvez tenha ainda um certo tempo, porque você vai precisar detalhar para o Senhor: me ajuda primeiro, Senhor, a organizar isto. E nesse tempo, o Senhor, além de Ele te ajudar, Ele vai começar a agir. Bom, aí eles organizam tudo, deixa tudo de acordo. Agora, depois que eles atenderam, versículo 15, eles atenderam acomodando a todos. Eles atenderam. Diga comigo: eles atenderam. Vixe, está muito fraco. Eles. Você está disposto a atender o pedido do Senhor hoje? Porque você quer algo imediato, não é? Mas você está pronto para atender um pedido do Senhor hoje? Eles atenderam. Colocaram todos acomodados. Agora chegou no momento que é a base da nossa mensagem hoje, da mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Versículo 16: e tomando os 5 pães e os 2 peixes, Jesus ergueu os olhos para o céu e os abençoou. Olha para a sua vida hoje. O que você tem para colocar na mão do Senhor? Em termos de conhecimento, pastor, muito pouco, tem que aprender muito. Em termos de tempo, pastor, volta um pouco a fita aí, eu preciso organizar mesmo. Em termos de finanças, estou com dívida até não sei aonde, não tenho nada para oferecer. Você tem sim algo para oferecer.
Porque os discípulos, quando começaram a conversa com Jesus, também não tinham nada para oferecer. Depois que eles correm no meio da multidão, eles voltaram com algo, mas muito pequeno. Algo muito pequeno. Em relação ou frente ao desafio, era algo muito pequeno. Só 5 pães e 2 peixes. Mas o segredo está aqui. Você precisa parar de olhar para o pouco que você tem e dizer: por isso que eu não consigo ir além daqui, por isso que eu não consigo fazer mais, por isso que eu não consigo me envolver mais, tenho pouco tempo, por isso que eu não consigo ofertar, porque eu tenho pouco dinheiro, por isso que eu não consigo, dar uma aula na IBD, porque eu tenho pouco conhecimento. Para com isso agora. E o pouco que você tem, aprenda esse princípio da multiplicação. Dá nas mãos de Jesus e fala: Senhor Jesus, abençoa para mim. Abençoa. A hora que Jesus toma em suas mãos os 5 pães e 2 peixes, Ele olha para o céu. Isso é para Ele ensinar para nós que nós precisamos pedir ao Pai, em nome dEle. E Ele olha para os céus e abençoa. Aí o milagre começa a acontecer. Você serve um Deus que de uma vara seca disse para Moisés: joga essa vara no chão. Ele jogou e se tornou numa serpente. Aí quando chega lá na hora do desafio no Egito, que Moisés joga no chão, ela vira uma serpente. Aí os magos, os camaradas lá da feitiçaria, mandou a deles também e virou. Aí, e agora? E agora? Também virou também. As varas que eles tinham nas mãos também viraram serpentes. Mas a Bíblia diz que a serpente de Moisés engoliu todas. Um homem vai diante de um gigante com 5 pedras lisas. A Bíblia faz referência disso, porque se fosse pontiaguda, iriam dizer, também era uma pedra pontiaguda, e essa pedra tinha um poder, por causa do minério envolvido naquela pedra, que quando ela passava, ela já fazia um corte. Não, as pedras eram lisas, além de poucas, ainda eram lisas. E com 5 pedrinhas, e com um detalhe, só usou uma, foi derrubado um gigante. Por que você continua olhando para o pouco que você tem? Se nesse dia aqui, os discípulos dissessem para aquele que ofereceu o seu lanchinho: não, filho, é muito pouco, pode ficar para você, não vai resolver. Nós não teríamos esta bênção para compartilhar nessa noite. Mas ainda bem que os discípulos ainda levaram para Jesus esse pouco. E disse: está aqui, Jesus, é o que a gente conseguiu. Se sinceramente nessa noite eu e você colocarmos diante do Senhor o que nós temos, embora pouco, Ele abençoando multiplicará. Agora, se você já tem bastante, não esconda a sua mão. Aquele que, mas agora eu já tenho. Eu ouvi gente já falar assim: eu até tenho como ajudar mais. Irmão, mas tem tanta gente que não ajuda, né, pastor? Então eu vou esperar os outros ajudarem também. E daí? Eu não faço uma base dessa para a minha vida de jeito nenhum. Eu não me baseio assim para levar a minha vida. Não estou olhando para as falhas de ninguém, não estou olhando para os acertos de ninguém. Aliás, uma coisa que é inimiga da multiplicação é a comparação. Tem gente que chega em casa e discute ainda com a mulher: tem gente vivendo errado, e eu que sempre vivi certo, olha o que está acontecendo. Não desista de pegar o que você tem e colocar nas mãos do Senhor para Ele abençoar. Siga esse princípio, porque está na palavra de Deus. Olha o que vai acontecer aqui agora.
ele abençoou, partiu e deu aos discípulos para que distribuíssem entre o povo. Ali os discípulos perceberam um primeiro milagre, mas ainda matematicamente, pensando, pegar 2 peixes, vamos trabalhar aqui a ideia, que seriam mais ou menos desse tamanho cada um. Jesus veio e fez 6 pedaços de cada e deu aos discípulos, quadradinho assim para cada um. Ele pegou 5 pães, matematicamente, ele foi lá e cortou. Não, irmãos, se ele desse só aquele pedacinho, eles iam começar a olhar e falar: mas essa pequena moeda aqui de peixe e essa pequena moeda de pão não dá nem para mim. Eu creio que Jesus já entregou uma quantidade maior do que aqueles ofereceram, porque senão eles não sairiam distribuindo. Isso é um pensamento meu, e eu creio assim, e é melhor eu crer assim mesmo. Sabe por quê? Porque eu sei que Deus vai multiplicar a mim, a você, esta igreja, as nossas vidas, em cima daquilo que nós temos oferecido, muitas vezes mais do que nós pensamos. E a Bíblia mesmo diz: muito mais do que pedimos ou pensamos. É assim que Deus age em nós, e é assim que Deus nos atende. Eles saíram distribuindo ao povo. Agora vem o versículo 17, diz: todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobravam, ou sobraram, foram recolhidos 12 cestos. 12 cestos. Eu sonho o dia, irmãos, que esta igreja não vai chegar no final e falar assim: irmãos, nós tivemos um mês que a gente pagou o que tinha que pagar, e glória a Deus, porque a gente está sustentando esse lugar, aquele outro, e deu certo, pagou, resolveu. Não, nós chegaremos no tempo que nós vamos dizer: irmãos, nós suprimos essas necessidades, mas sobrou, e aí a gente pôde investir ali, que a gente não sabia que Deus traria esse desafio, mas a gente pôde investir porque sobrou. E assim será na sua casa também, porque senão não haverá esse reflexo aqui. Mas para isso nós precisamos contar com homens e mulheres que tenham essa visão da multiplicação em seus corações, não duvidando. Sabe, quanto mais você estribar nos seus pensamentos, que isso quem faz é o cavalo. Ele pega e faz aquele negócio que eu não vou saber imitar, mas ele joga as patas para trás e faz aquele negócio lá. Isso aí é quem faz, é cavalo. Deus está falando com você e você está: mentira, não vai acontecer. Tá bom, irmão, continua assim. Eu só sei que se eu olhasse lá em 2001, quando eu assumi a igreja, e a maneira que a igreja estava, teve cultos aqui que a gente começou, que eu já fui em velório mais animado, porque estava todo mundo triste, dada a situação que a igreja estava vivendo. Mas foi com aquelas poucas pessoas. E o interessante ainda, não tinham mais assim muita coisa para oferecer, porque a maioria não trabalhava, eram adolescentes. Hoje são adultos, mas naquela época eram adolescentes e não podiam ajudar muito. Mas eu percebia que o pouco que tinham, eles se desdobravam, eles tentavam fazer, e a gente compensava de outras formas a entrega. Eu lembro que a gente conseguiu fazer muitas coisas assim maravilhosas para o Senhor, e foi chamando a atenção de pessoas, e a igreja começou a crescer de novo, e com todas as dificuldades, irmãos. Não sei das outras denominações, mas foi a primeira igreja batista em Rio Preto a comprar multimídia. Foi a primeira igreja batista em Rio Preto que pôde dizer que tinha um som de qualidade. Foi a primeira igreja batista em Rio Preto que comprou 2 ônibus. Foi a primeira igreja batista em Rio Preto que hoje tem uma quantidade
grande de congregações de uma vez só. Mas, irmãos, se a gente parar no meio do caminho, se a gente cessar na fé, aí também a multiplicação vai parar. Porque Deus vai trabalhar mediante aquilo que nós entregarmos em suas mãos para que Ele possa abençoar. Seja pouco, mas entregue. É muito, entregue também. Porque a gente fica naquela luta, né? Eu já dizimo. O dízimo, na realidade, eu estou devolvendo para o Senhor, porque já é dele. Aliás, não há nada que eu tenha que não seja dele. A minha vida é dele. Eu respiro porque Ele me dá o ar. Eu trabalho porque Ele me dá saúde, inteligência. Eu faço, me movo, me locomovo porque Deus está me abençoando. Tudo já é dele. Mas Ele determinou pela sua palavra que o dízimo é uma devolução. Depois eu tenho que pensar agora, como eu vou continuar plantando? Aí é a oferta. Em termos práticos é. Só que quantas pessoas estão fazendo totalmente diferente? Pega o que Deus dá e enterra. Pega o que Deus dá e esconde. Aí, nesse ponto, cabe para todos os níveis de pessoa. Para todos os tipos de pessoa. Você muitas vezes está pegando o tempo que Deus te dá e está enterrando, está dando desculpas para Deus para não fazer mais na obra dele. Você está enterrando talentos e então também não participa. A gente pede às vezes, precisa de mais gente no coral, precisa de mais gente nisso. Nós vamos fazer um mutirão, quem sabe fazer? Eu já vi gente que falou assim, eu sei, mas eu vou esperar outros irem, porque toda vez sou eu que vou. Venha toda vez você, porque Deus vai trabalhar em cima desse plantio. Deus vai trabalhar em cima desta sua entrega. Você quer copiar quem não gosta de entregar as coisas para Deus? Eu não. Vamos comigo lá para Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, 20 e 21. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo, Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. É uma parábola. Tanto que o Senhor aqui está minúsculo, porque está tratando de um senhor dono de um dinheiro, e ele deixou esses dinheiro, esses talentos na mão dos seus empregados, enquanto ele foi fazer uma viagem. Quando ele retorna, ele vai prestar contas. O que recebeu mais, dobrou o que recebeu. Então é uma palavra para quem tem recebido bastante. Não enterre esse talento que você tem recebido bastante. Senão você vai incorrer no erro desse aqui a partir do versículo 24. O que recebera por fim 1 talento, disse, Senhor, sabendo que é homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. Vou abrir um parênteses aqui, isso aqui era uma desculpa de quem não queria trabalhar. É uma desculpa que a gente dá para Deus, quando a gente não quer fazer. Tu sabes, Senhor, que eu sou pó, que eu sou limitado, que eu sou... É mais ou menos nesse linha de pensamento. Desculpas. Ele estava dando uma desculpa para não escancarar a sua irresponsabilidade. Mesmo que era pouco que ele recebeu, porque eu sei que de 5 para 1 a diferença é grande, mas ele recebeu 1. E o que impedia esse homem de fazer mais 1? E o que impedia esse homem de ter feito de 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5? Não. Ele foi realmente irresponsável. E ele escondeu. Eu fiquei pensando, é outro pensamento meu.
Eu fiquei pensando, por que Jesus mostra que o que tinha 5 fez mais 5, o que tinha 1 enterrou, não fez mais nada? Porque, irmãos, a tendência é de que quando nós passamos por uma prova e que nós estamos com pouco, a gente esconde. A gente se esconde, porque a gente para de fazer tudo. E se é na área financeira, a gente esconde também. Porque senão, aquela reclamação na família, para os vizinhos, nos corredores da escola, no pátio da empresa e até aqui na igreja, vai acabar. Porque Deus vai começar a abençoar e você não vai poder ser mais comiserado. Já pensou? Tem gente que não passa pela cabeça ter que mudar de vida, de chegar e dizer: agora eu tenho, irmão. Olha, há 1 ano eu não tinha, mas agora eu tenho. Tem gente que tem medo disso, porque gosta de ficar dizendo: eu não tenho, eu sou coitado. Quando esse homem vem com um talento, vem com o único talento que ele recebera, e vem com essas desculpas, existiu aqui uma resposta desse Senhor. Cumpria, versículo 27, cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, pelo menos receberia com juro o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10. Quem investe no reino colherá cada vez mais, mas quem para de investir olhando para as suas limitações atuais, esse começa a perder cada vez mais. O outro ganha, o outro perde. É por isso que você não pode desistir de pegar, seja o que for, e o que você tiver, e colocar na mão do Senhor, para Ele multiplicar. Mas é na mão dEle. E olha só, o que a gente aprende com os discípulos é que eles entregam na mão certa para abençoar, mas eles também tiveram um segundo passo que eu deixei para falar no final. Eles compartilharam. Eles poderiam reunir os 12 e falar: Jesus é Deus. Se Ele quiser, Ele vai lá e pega um peixe para Ele. Jesus é Deus. Se Ele quiser, Ele faz pão para Ele. Jesus é Deus. Uma vez eles não estavam precisando pagar um imposto, e Jesus falou: vai lá, pega o peixe, que a moeda está dentro da boca dele, e eles pagaram o tributo. Então, Jesus é Deus. Se Ele quiser, Ele faz até dinheiro. Tem gente ignorante na igreja que fala: Deus, Ele dá jeito, a obra é dele, Ele não precisa de mim. E aí, eles não caíram nessa não, graças a Deus. Eles compartilharam o que eles tinham. Eles podiam se reunir e falar: olha, vai até justificar, a gente está trabalhando, né? Vamos dividir para nós aqui, 2 peixes, 5 pães. Vai dar um negocinho de nada para cada um. Realmente, irmãos, de nada. Quanto mais a gente ficar com o pouco segurando, a gente vai olhar para a nossa despensa, a gente vai olhar para as nossas necessidades e a gente vai dizer: nossa, é pouquinho, né? É bem pouquinho. Mas Deus quer mudar a sua história nessa noite. Você crê? E Ele quer ensinar você que Ele pode, sim, multiplicar. Mas nós precisamos aprender que nós temos que entregar na mão dEle e nós precisamos aprender a compartilhar. Se você hoje tem vivido uma vida melhor, continue entregando nas mãos dEle para Ele abençoar. E não cerre, ou seja, não feche a sua mão ou as suas mãos para abençoar, para compartilhar, porque Deus vai fazer ainda mais. Feche os seus olhos.